E a gente está de volta com mais um episódio do videocast da JCB, Além da Máquina. Na verdade, isso daqui é um encontro de vozes da JCB, de profissionais especialistas e apaixonados por entregar as melhores soluções para os nossos clientes. E para você não perder nenhum episódio, fica ligado, fica ligada nos nossos canais digitais. Toda a cobertura da feira está acontecendo no nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook e também no Spotify, para quem gosta do formato podcast. Então ativa a notificação para você não perder nada. E eu tenho aqui comigo no estúdio 2 convidados super especiais. Um vocês já conhecem, que é o Adriano Merigli, presidente da JCB. Tudo bem com você? Muito legal estar aqui novamente. Bem-vindo de volta. E temos o nosso amigo Etelson, diretor de produto. Tudo bem, Etelson? Tudo bem, e você? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Você está estreando aqui no Além da Máquina, então seja bem-vindo também. Muito bom, obrigado. Que bom. Tá feliz de estar aqui mais uma vez na Demais. Show? Essa super feira, né? Muito, muito boa. Que legal. Mais uma, né? Mais uma, né? Ano passado a gente estava aqui, esse ano a gente veio com mais novidade, um stand lindo, né? Ainda maior, mais bonito, mais completo. Então, venha visitar, acompanha a gente aqui. Mas eu quero conversar com vocês agora sobre uma pauta que está no mundo inteiro. De pessoa física a pessoa jurídica, que é sustentabilidade, né? A gente está vendo aí muitas mudanças acontecendo, mudanças climáticas, né? É uma realidade que a gente vem sentindo aí. E a gente vê as empresas falando, as pessoas se preocupando muito mais com emissões, né, de gases, neutralização de carbono. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, né? O que vocês pensam, o que a JCB está fazendo em prol da sustentabilidade. E eu quero ouvir você primeiro, Adriano. Como que você avalia o movimento, né, do setor de equipamentos com relação à redução de emissões dentro desse grande foco, né, de preocupação com a sustentabilidade do planeta? Quem não se preocupa com essa questão? O que a gente vai deixar não é só o futuro, mas o presente também. Então é um tema que a gente tem sempre na agenda, não só como empresa, mas a gente tem que ter como pessoa física, como você comentou, né? Nós somos partes do problema, né? As máquinas amarelas, os caminhões, também. A gente tem que ser parte da solução. Então trabalhar com isso tem que ser uma coisa incansável, a gente tem que pensar nisso 24 horas por dia. A gente tem isso, né, Telson, onde a gente realmente, como marca JCB, leva muito a sério o tema. O muito a sério numa visão de não só falar de novas tecnologias, né, mas também de melhorar as máquinas que já estão existentes, que vão ficar com a gente por muitos anos. Claro. Né, só aqui no Brasil nós temos quase 20 mil máquinas rodando JCB, que elas vão estar aí por mais 10, 15 anos. Né? Então como a gente pode melhorar essas máquinas com peças melhores, com filtros melhores, com pós-venda mais eficiente. Então a JCB tem uma política muito clara, né, que a gente vai falar um pouco de hidrogênio, de eletrificação, e é uma coisa que está na agenda e a gente tem que trabalhar muito com isso, né, Telson? A gente não pode deixar isso de lado nunca, principalmente o Etelson e a equipe que trabalham com essa questão de produto. Tem uma responsabilidade grande aí nisso, né, Etelson? Assim, puxando a questão de sustentabilidade, mas também de custo operacional, né, que uma coisa meio que leva a outra, a gente tenta focar muito em eficiência de combustível, né? Porque o combustível, ele tem um custo considerável dentro do custo total da máquina. É o maior custo da operação, o custo com combustível? Eu já fiz, em outras oportunidades, várias análises, assim. Eu estimo que está entre 25% a 30% do custo total da máquina. Um custo que a gente fala é o custo total de propriedade e operação. Então isso vai lá desde a propriedade, que é a compra da máquina, e aí a manutenção, e tem um terceiro pilar, que é a operação. E dentro da operação a gente tem o custo com o operador e custo com o combustível. Esses dois são os principais. E o custo com o combustível gira em torno de 25% a 30% do custo total da máquina. Considerável, né? Adriano, você comentou sobre hidrogênio. Sim. Conta um pouco mais sobre soluções com hidrogênio. Sim, Carol, a gente já falou muito do DNA inovador da JCB, né? E vamos falar muito mais ainda. O que desde o nosso fundador ele veio trazendo com a invenção da retro, do manipulador, de tantos outros produtos. E nessa missão, né, da sustentabilidade, do que trazer, ele analisou, e com muitos estudos, com muitos engenheiros lá na Inglaterra, que a questão elétrica
ia se aplicar às máquinas menores, que o Telson, depois a gente pode bater uma bola nisso, né, Telson, que você está mais familiarizado, e a aposta da JCB, ou o desenvolvimento que se tomou, foi na questão do hidrogênio. Mas não é o hidrogênio com células de hidrogênio, como a maioria estava trabalhando. É um motor a combustão a hidrogênio. Então foi feito um desenvolvimento muito grande nisso, fabricados mais de 100 motores já na Inglaterra, e agora em janeiro de 2025, a JCB foi autorizada na Europa a comercializar esses produtos já. Então já nós vamos ter as máquinas JCB a hidrogênio já rodando no mercado europeu, com aquele desafio grande que é o desafio da infraestrutura. Como vai chegar o hidrogênio na ponta, né, Telson? Que é um ponto que eu acho que é o mais chave dessa questão do hidrogênio hoje, é como abastecer a máquina e não só ter a tecnologia, correto? Exato. A logística eu acho que é o maior desafio. A tecnologia em si a empresa já desenvolveu, né? Mas eu acho que agora a logística é o desafio para a gente alimentar esses motores. Claro, porque não basta ter o motor, mas tem todo o entorno aí que tem que estar preparado também para receber, né? Um produto assim. Sabe que a gente está em projetos discutindo com Toyota, USP, a gente sempre tem essas discussões, porque também está indo a Toyota para a parte de híbridos, né? Ou para a parte de hidrogênio. E imagine só, enquanto a infraestrutura para abastecer uma máquina já está complexa, se a infraestrutura de carros acelerar, isso vai acelerar também toda a cadeia. Então a gente está muito atento a isso para ver quando isso vai ser uma virada de chave. E eletrificação, Etel, se você começou contando aqui, qual que é a visão da JCB em relação à eletrificação? Assim, acho que o ponto principal, né, da bateria, a gente fazer uma analogia com o carro, né? O carro, ele tem mais ou menos do Brasil há uns 10 anos. A gente, né, e depois tem o híbrido também e tal, que está em constante evolução. Mas eu acho que um desafio que tem é a questão de recarga e autonomia. Então, assim, por exemplo, você vai daqui a Curitiba, né? Talvez aquela carga, ela não vai ser o suficiente. Então, talvez um híbrido, no caso de veículos, ele é o suficiente. Ou seja, você tem o combustível ali para suprir aquela falta de bateria que vai ter. Eu acredito que nós vamos chegar num ponto onde a bateria ela vai evoluindo, vai aumentando a autonomia da bateria. Porque eu acho que esse é um ponto de preocupação, né, Telso? Até nas nossas vidas aqui particulares, a gente vê, né, as conversas de muita gente se interessando por carro elétrico, mas eu acho que o ponto de decisão é a questão da recarga. Então, existe essa correlação também no setor das máquinas, essa preocupação com o carregamento. Sim. A JCB especificamente, né, junto com o hidrogênio que o Adriano comentou, ela foca mais nas máquinas pequenas, nas compactas. Tá. Desde o nosso portfólio Brasil, eu falo mini escavadeiras ou mini carregadeiras, são as máquinas pequenas, né? E a gente tem focado nisso, inclusive a JCB já tem uma máquina, uma mini escavadeira de 2 toneladas no Brasil, a gente já vendeu, inclusive, máquinas, né? E ela tem uma autonomia de trabalhar um turno. Um turno a gente estima aí entre 8 e 9 horas, né? Ela pode trabalhar ininterruptamente, né, durante 5 horas, só que sempre tem a gente chama de eficiência horária. Não significa que ela vai ter um turno de 9 horas que ela vai ficar trabalhando 9 horas. Ela tem interrupções ali por inúmeros fatores, né? Então ela trabalha um turno. Ela foi dimensionada para trabalhar um turno. E depois ela fica carregando durante a noite, ou então um período ali para no dia seguinte trabalhar de novo. É igual um iPhone, um celular, né? Sim. A gente usa durante o dia, conecta ali no final do dia, deixa a noite carregando e no dia seguinte ele está... Existe uma diferença, né, Carol? A gente... Nessa linha do elétrico, hoje quando você tem um carro ou uma máquina a diesel ou a gasolina, no momento que o carro está ligado ou a máquina, ela está consumindo. Sim. Certo? No momento que uma máquina elétrica ou um carro elétrico ele está parado, aquela máquina está desligada. Então ela não gera emissão. Como outra máquina, a diesel ou a gasolina, ela continua gerando a queima do combustível. Então essa eficiência de número de horas também, quando você fala que ela trabalha 8 horas, né? Se você tem as paradas, ela vai trabalhar muito, são 8 horas trabalhadas. Certo. Não são 8 horas que você fica de operação. Então essas diferenças vão agregando e a JCB decidiu que máquinas pequenas nessa faixa entre 5 e 8 horas, ok,
E as máquinas maiores, que precisa mais operação, precisa mais potência de máquina, serão a hidrogênio. Em algumas situações, por exemplo, que o cliente ele precisa de uma recarga mais rápida, a gente tem solução também, né? Mas não é muito comum, assim, por que não é muito comum? Eu gosto de dizer que máquinas compactas são máquinas de suporte, né? Que são elas máquinas... são usadas especificamente onde, as compactas, Etelson? Elas são usadas, por exemplo, vamos pegar uma mini escavadeira, que é o que eu citei, né? Uma mini escavadeira elétrica. Ela vai trabalhar dentro de um depósito fechado. Se ele é fechado, se fosse uma máquina a combustão, aquele carbono ele roda ali dentro. Parado ali. E aí é prejudicial à saúde e tal. Mas como ela é elétrica, ela não tem emissão, ela é emissão zero. Então, ela pode trabalhar ali fazendo, vamos supor que teve uma demolição, ela carrega aquele material para tirar dali de dentro, senão teria que ser feito com a força humana. Então essa máquina ela faz trabalhos onde uma máquina a combustão ela não poderia fazer, né? E ela aumenta muito a eficiência. Aumenta a segurança também, né? Das pessoas. Nível de ruído. São muitos benefícios. Não fazem barulho, então para trabalhar em ambientes confinados, elas são... E a tecnologia vai avançando muito, né? Hoje você recarrega uma máquina ligando ela num carregador, certo? Mas lembra que uma máquina, uma mini escavadeira, uma mini carregadeira, ela tem os braços, né? Aquele braço em movimento, ele vai gerar um movimento de carga que você vai poder utilizar aquela energia para carregar a bateria. Que interessante. Então isso vai avançando com o tempo. Essa tecnologia daqui a alguns anos, ela só vai melhorar, né? Ela só vai gerando, como hoje o carro, quando você, né, tem a frenagem, você recarrega também a bateria dele. Então, essa tecnologia a gente vai ver muito avanço ainda. E esses avanços, eles estão dentro dessa cadeia de melhorar o mundo. Melhorar emissões. Deixar mais, né, a gente... Eu ia comentar isso mesmo, né? Que a gente está aqui muito falando desse universo do agro, do produtor... Mas essas inovações, evoluções, elas beneficiam todo mundo, né? Então, não quem está só diretamente ligado no setor, mas as sociedades, o mundo, o planeta acaba se beneficiando também de todas essas inovações. E falar sobre tudo isso aqui tem tudo a ver. A AgriShow é um palco de inovações, né? Então, muito bom estar ouvindo vocês aí trazendo mais informações pra gente do que já está acontecendo. Não dá nem para falar que é futuro, né? Porque já está acontecendo agora. Então, que bom. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado a você, Carol. E a JCB, como todas as empresas sérias do mundo, tem esse compromisso, né, do Net Zero, de a gente, nos anos, elas vão acontecer em diferentes tempos no mundo, né? Vai ser mais rápido em alguns continentes e vai se evoluindo muito mais pela questão de infraestrutura. É isso que eu ia comentar, não só pela solução da empresa, a solução da empresa, infraestrutura do país. A solução, né, da empresa é a mesma, é o mesmo produto, mas a questão de infraestrutura vai acelerando ou não, mas a gente sabe que isso vai acelerar muito, como se acelerou muito nos últimos anos, isso na próxima década vai ser uma coisa incrível, que vai se acelerar. Rápido, né? E aí a gente faz parte disso, e a JCB, dentro do nosso 500 milhões de investimento, nosso meio bi, tem várias iniciativas lá dentro de melhoria de produto, que a equipe do Etelson coordena e a gente vai estar podendo entregar para o mercado. Um outro ponto interessante, também falando em questão de emissão de poluentes, cada dia que passa, a tecnologia de motores ela se torna mais eficiente. Ou seja, a gente usando máquinas particularmente grandes, ou, né, proporcionalmente grandes, porém com motores menores. Eu vou te dar um exemplo. Reta escavadeira, anteriormente, a gente tinha só máquinas de 100 HP, de 92 HP. Hoje a JCB está trazendo reta escavadeiras com motor de 74 HP, sem perder o desempenho. Ou seja, o desempenho se mantém o mesmo. Exato, a potência diminui, porém aquele 74 que a gente antes conseguia com 100 HP, agora a gente traz ao mesmo desempenho que a máquina tinha antigamente. Então, se a máquina tem uma potência menor, ela consome menos combustível e ela emite menos carbono para a atmosfera. Menos poluente. Isso já é uma realidade. Já é uma realidade. A gente não está falando de futuro, já está acontecendo. Não, inclusive, uma das coisas que no hemisfério norte, lá Estados Unidos, Europa, que tem um outro nível de emissão de poluentes, legislação de emissão de poluentes, no passado, quando eles iniciaram esse tipo de tecnologia, era necessário a adição de ureia, ou então filtros especiais, que chamam DPF, né? Uhum. E esses motores menores, a parte de motores da JCB conseguiu desenvolver esses motores sem esse pós-tratamento.
Então, além de diminuir a emissão de poluentes, diminui o custo operacional, custo de manutenção preventiva do equipamento. São muitos ganhos. São muitos ganhos. É menos consumo, é menos emissão e é menos custo operacional. Nosso fundador tem várias frases na história, e uma delas é: não complique, simplifique. Exato. Olha que maravilha, tem muita novidade ainda pra gente contar aqui pra vocês. O Etelso ainda vai voltar aqui, a gente vai conversar muito sobre Lodal, muito sobre as soluções desenhadas para os clientes que vêm aqui na AgriShow. O Adriano também vai voltar, a gente vai falar de agro no mundo, fazer alguns paralelos. Então, fica ligado aqui com a gente, tem muito mais coisa para acontecer. Lembra lá, Instagram, YouTube, Spotify, aproveita, fica aqui com a gente e logo mais eu tô de volta aqui com você. Tchau, tchau.